E aí, moçada? Tudo tranquilo? Estão lendo um bom livro? Estão conseguindo? Essa interiorização é muito importante nessa época para controlar um pouquinho a cabeça. Não é fácil ficar em casa, não. Espero que leiam bastante, com atenção. A sugestão está aqui na lousa. Olha aqui, que maravilha. Esse trecho é do livro de Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. Como nós passamos a Semana Santa, semana passada, né? Tanto se fala de Jesus, tanto se fala de Judas, nada melhor que esse trecho de Cecília Meirelles, porque no livro ela compara Tiradentes a Jesus e num determinado momento chama a fala dos pusilânimes. Ela diz: melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério, o traidor de Tiradentes, pois ele encontra remorso, coisa que não te acomete. Ele topa uma figueira, tu calmamente envelhece, orgulhoso, impenitente, com teus sombrios mistérios. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde aos grandes sonhos dos homens e à surda força dos vermes. Olha que lindo isso, olha que bela sugestão, olha que inspiração, não é? Então, leiam bastante, leiam com atenção, que vocês vão descobrir a magia das palavras. Bom, vamos começar o nosso livro de hoje. O nosso livro de hoje é Quincas Borba, de Machado de Assis. Chegamos ao gênio, chegamos ao maior nome, mas, né, Machado de Assis é assim, um dos maiores nomes da literatura universal, dispensa qualquer comentário, né? Todo mundo sabe, o grande escritor que nós temos. Machado de Assis, por ser um gênio, ele é diferente de qualquer escritor. Quando nós começamos o realismo lá antes da Relíquia, eu disse a vocês, todo escritor realista é minucioso, todo escritor realista é descritivo, todo escritor realista, a narrativa é lenta. Isso não vale para Machado de Assis. Machado de Assis não há uma descrição minuciosa, Machado de Assis não tem uma narrativa lenta, ele não é descritivo, então não vale nada para ele daquilo que nós falamos. Por quê? Porque é um gênio, né? E o gênio não segue a regra, né? O gênio é outra coisa. É um livro diferente, é o segundo livro da trilogia máxima dele, a ordem é Memórias Póstumas, depois Quincas Borba e depois Dom Casmurro. Nós estamos acostumados com Memórias Póstumas, né? A decomposição moral dos homens. Aí ele mostra a Dona Plácida, a decomposição religiosa, ele mostra o Negro Pudêncio, né? Então a decomposição do homem de forma, num aspecto mais amplo, é Memórias Póstumas. O Dom Casmurro, que também nós amamos, que nós adoramos, o Dom Casmurro já é a discussão da traição, você duvidar da pessoa amada, né? Então, quer dizer, é uma questão moral relativa ao amor. Esse não. Esse envolve mais a sociedade. Esse livro é extremamente complexo. Bom, Quincas Borba é um amigo de Brás Cubas, que aparece lá no Memórias Póstumas. Lá pela metade do Memórias Póstumas, ele já aparece. Ele aparece como mendigo lá no Memórias Póstumas, rouba o relógio do Brás Cubas, depois ele aparece rico. Tinha ganhado uma herança de um tio, que ele vai contar essa história aqui, e devolve um relógio similar para o Brás Cubas e ele torna-se muito amigo de Brás Cubas. E lá no Memórias Póstumas, ele já fala na filosofia, humanitismo, né? Quando ele voltou com essa filosofia toda aí. Bom, aqui nós vamos falar, né? Começar esse livro com o Quincas Borba, só começar, porque ele não é o protagonista, tá? Não é o protagonista. Ele é uma personagem plana, ele não evolui, tá? Ele é um filósofo fanfarrão, um filósofo que nem ele sabe explicar sua filosofia e que nem ele consegue entender a sua filosofia. Por quê? Porque ele é um náufrago da existência. Ele nunca deu certo em nada. Então ele é um náufrago da existência. Quer dizer, Machado está zombando até do filósofo que criou a filosofia e que morreu sem entendê-la, né? Bom, o Machado de Assis, como escritor, é um escritor extremamente cético. É um escritor extremamente pessimista. Ele nunca acreditou em filosofia nenhuma. Positivismo, determinismo, socialismo, evolucionismo, isso não era com Machado de Assis. Então o que ele faz com essa filosofia que ele cria no Quincas Borba, o humanitismo? Ele zomba.
É uma forma de zombar desse mundo materialista da época, desse mundo em que tudo se explica, né? Tinha tudo que se justificar. Ele vai zombar, tá? Então, na verdade, ele satiriza com o humanitismo todos os sistemas filosóficos da época. Positivismo, determinismo, socialismo, evolucionismo. Bem, o tema central desse livro, né, não é apenas a decomposição moral dos homens ou do amor. Aqui é o herdeiro do Quincas Borba, um homem chamado Pedro Rubião de Alvarenga. Ele vai herdar o dinheiro do Quincas Borba, do filósofo. É um homem muito simples, é um homem pobre que mora em Barbacena, fica rico, e aí que ele vai analisar a riqueza, o poder, o que faz isso com as pessoas, como é que as pessoas lidam com isso daí, né? Então, quer dizer, essa análise do poder do dinheiro é a transformação do homem em objeto do próprio homem, é a reificação, é a coisificação, tudo passa a ser coisa, né? Tudo passa a ser objeto. A pessoa amada é uma coisa, um objeto que você acha que você tem poder. Os filhos você acha que você tem poder, porque passa tudo a ser objeto, porque você tem dinheiro. Então, na verdade, as coisas são objetos que você compra. E aí que você vai ver que esse livro mostra que não é bem assim a vida, mas é um livro cruel, né? Como todo Machado de Assis, muito pessimista. É uma paródia do darwinismo, tá? A filosofia, né, é uma paródia do darwinismo, é um darwinismo social. Mostra que na sociedade a luta é tão voraz quanto na natureza, né? Quer dizer, para sobreviver, meu amigo, não é fácil nessa vida, não é fácil. Então é um darwinismo social. A narrativa é irônica. Por que é uma narrativa irônica, Fernando? Narrativa irônica é quando o narrador é superior ao que ele vai contar. E ele te coloca nesse grau de superioridade, entendeu? Então, quer dizer, o narrador, ele já narra desprezando o protagonista dele. E ele te joga nesse patamar, entendeu? Então você vê por cima, olha lá. Rubião tem aquele grãozinho de sandice. Então, quer dizer, você já sabe que o protagonista tem um grãozinho de loucura. Entendeu que é uma narrativa irônica? Quer dizer, ele começa a narrativa já te contando isso. Então você já começa a desprezá-lo. Legal? Que o meio social pode levar à completa loucura. O meio social. Se todos nós temos um grãozinho de sandice na cabeça, mas o meio social pode, né, ir aumentando, aumentando, aumentando e levá-lo à loucura, que é o que vai acontecer. A estrutura social e não a morte faz o homem o lobo do próprio homem. Entendeu? É a estrutura social, não a morte, é que faz o homem um lobo do próprio homem. Tranquilo? Rubião, o protagonista da nossa história, que vai herdar o dinheiro do filósofo Quincas Borba, é a expressiva descrição do espírito humano. É inocente, que tem sonhos acima daquilo que pode render. Ele não consegue, quer dizer, a hora que ele fica rico, ele sonha, mas ele não tem condições de ter aquilo lá. E isso daí é que vai levá-lo à loucura, entendeu? Poder, riqueza e notoriedade, né? Que é tudo que as pessoas sonham, que é tudo que as pessoas querem. A sociedade mostra a sua garra. A hora que você tem dinheiro, a hora que você, com dinheiro, assume o poder e passa a ser notório, uma pessoa pública, uma pessoa conhecida, você tem estrutura para isso? Você consegue segurar essa onda? Ou a sociedade vai te comer? Cuidado. Essa é uma discussão. Tá vendo que é um livro diferente do que nós estamos acostumados em Memórias Póstumas, do que nós estamos acostumados em Dom Casmurro, né? É uma visão diferente. A narrativa é complexa. Olha aqui, cuidado com isso. Quem é o narrador? Machado de Assis. O Machado de Assis. Ah, então ele narra em primeira pessoa? Não. Ele narra em terceira, porque quem criou os personagens, todos que ele vai citar, inclusive o próprio Brás Cubas aparece aqui. O próprio Brás Cubas. Então, quer dizer, ele que construiu o Brás Cubas, então ele pode aparecer onde ele quiser, ele conhece. Então ele narra na terceira pessoa, onisciente, narrador onisciente, né? Aí vem aquela discussão, né? A moral entre o sentimento, né? E a moral, qual que você fica? Você fica com o sentimento, você ama uma pessoa casada e vai respeitar por princípios morais, ou não? O sentimento é mais importante que o teu princípio moral? É a discussão. É uma delas. Uma delas, tá? Então nós temos narrador em terceira pessoa. Olha como é que você percebe que é o Machado de Assis, o narrador.
No 4º capítulo do livro, ele já começa assim, ó. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as memórias póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, lá em Memórias Póstumas, quando roubou o relógio do Brás Cubas, herdeiro inopinado, quer dizer, herdeiro de repente, né, ele nem sabia que ele ia ficar rico, ficou rico, e inventor de uma filosofia, que é quando ele reaparece, devolve o relógio do Brás Cubas, e já tinha, na hora que ele reaparece, ele era rico. Rico porque ganhou essa herança e virou filósofo. A filosofia é o humanitismo, que já aparece lá no Memórias Póstumas. Então, como é que você sabe que é o Machado de Assis que está escrevendo esse livro? Olha, ele está te falando. Se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas, é aquele mesmo náufrago, quer dizer, o escritor lá é o mesmo escritor aqui. Então é o Machado de Assis o narrador. Legal? Aqui o tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficavam sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. Um irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-los. Piedade resistiu. Uma pleuris a levou. Pleuris é a inflamação da pleura, tá? E aí ela morreu, né? E aí ele vai ficando louco. Dá uma olhada. Foi esse trechozinho de romance que ligou os dois homens. Legal? Saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice lá, tá vendo? Que um médico supôs achar-lhe? Seguramente não. Tinha-o por homem esquisito. É todavia certo que o grãozinho não se desapegou do cérebro de Quincas Borba, nem antes, nem depois da moléstia que lentamente o comeu. Quincas Borba tivera ali alguns parentes, mortos já em 1867, que é o tio que vai deixá-lo rico, essa herança aqui. O último foi o tio que deixou por herdeiro dos seus bens. Rubião ficou sendo o único amigo do filósofo, lá em Barbacena. Regia então uma escola de meninos, que fechou para tratar do enfermo, Quincas Borba. Antes de professor, meter a ombros a algumas empresas, que foram a pique. Ele nunca deu certo em nada. E de repente vai ficar rico. Como é que vai ser isso aí? Durou o cargo de enfermeiro, tomando conta do Quincas Borba, que está enlouquecendo lentamente, perto de 5, 6 meses. Era real desvelo de Rubião, paciente, risonho, múltiplo, ouvindo as ordens do médico, dando os remédios às horas marcadas, saindo a passeio com o doente, sem esquecer nada, nem o serviço de casa, nem a leitura dos jornais, que logo que chegava a mala da corte ou de Ouro Preto. Tu és bom, Rubião, suspirava Quincas Borba, grande façanha, como se você fosse mal. A opinião ostensiva do médico era que a doença do Quincas Borba iria saindo devagar. Um dia o nosso Rubião, acompanhando o médico até a porta da rua, perguntou-lhe qual era o verdadeiro estado do amigo, ouvindo que estava perdido, completamente perdido, mas que fosse animando, para tornar-lhe a morte mais aflitiva pela certeza. E aí então o Rubião diz: lá isso não, atalhou o Rubião. Para ele morrer é negócio fácil. Nunca leu um livro que ele escreveu há anos, não sei que negócio de filosofia, humanitismo, que ele também não entende, que ninguém entende. Essa filosofia vai ficar muito clara neste livro. Neste livro fica muito clara. Aí o médico diz: não, mas a filosofia é uma coisa e morrer de verdade é outra. Filosofia é uma coisa, ele vai morrer de verdade, agora é outra história. E o médico foi embora a Deus dizendo que ele estava perdido e iria morrer. Capítulo 5. Agora atenção. Rubião achou um rival no coração do Quincas Borba. Um cão. Um bonito cão. Meio tamanho, pelo cor de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava para toda parte. Dormiam no mesmo quarto. De manhã,
era o cão que o acordava, o senhor, trepando-lhe ao leito onde trocavam as primeiras saudações. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava por dois motivos: um doutrinário, outro particular. Desde que o Humanita, segundo ele, segundo a minha doutrina, é o princípio da vida e reside em toda parte, o humanitismo está em toda parte, existe também no cão. E este pode, assim, receber o nome da gente, seja cristão ou muçulmano. Bem, mas por que não lhe deu antes o nome de Bernardo, disse Rubião, com o pensamento em um rival político da localidade? Esse agora é motivo particular. Se eu morrer antes, como presumo, sobreviverei no nome do meu bom cachorro. Riste, não? Rubião fez um gesto negativo, pois devia rir, meu querido, porque a imortalidade é o meu lote e o meu dote. Ou como melhor nome haja, viverei perpetuamente no meu grande livro. Os que, porém, não souberem ler, quem não sabe ler, chamarão Quincas Borba o cachorro, e aí eu estarei presente. Então eu vou ficar imortal, ou no nome do cachorro, quando falarem Quincas Borba vão se lembrar de mim, ou no meu livro, Na Filosofia do Humanitismo. Então eu já faço uma pergunta a vocês, que ele vai responder no último capítulo do livro. O título do livro, Quincas Borba, é o nome do filósofo ou é o nome do cachorro? O cachorro leva o mesmo nome dele. E o título do livro, a quem se refere? No último capítulo, ele esclarece isso para todos nós. Bacana, né? O cão, ouvindo o nome, quando ele pronunciou Quincas Borba, correu à cama. Quincas Borba, comovido, olhou para Quincas Borba. Olha que interessante. Quincas Borba, o filósofo comovido, olhou para Quincas Borba, que era o cachorro. Maravilhoso, não é? Não é maravilhoso essa frase de Machado de Assis? Meu pobre amigo, meu bom amigo, meu único amigo. Único? Desculpe-me, tu também és. Bem sei e agradeço-te muito, mas a um doente perdoa-se tudo. Talvez esteja começando o meu delírio. Deixa ver o espelho, ele está enlouquecendo. Lentamente ele está enlouquecendo. Legal? Bom, no capítulo 6, ele vai explicar a filosofia do humanitismo, que você já leu lá no Memórias Póstumas e você não entendeu, porque a explicação é nesse livro. Por isso que quando você tem que ler Memórias Póstumas, você já tem que começar o Quincas Borba para entender a filosofia. E que humanitas é este? Humanitas é um princípio. Mas não digo nada. Tu não és capaz de entender isso, meu caro Rubião. Falemos outra coisa. Tá vendo como é que ele coloca o Rubião em condição sempre inferior? Tu não é capaz de entender isso. Quer dizer, então o narrador está sempre acima. Diga sempre, Quincas Borba, que não deixava de andar para alguns instantes. Quer ser meu discípulo? Quero. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia. No dia em que houveres penetrado inteiramente, nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague a verdade. Creme, agora, hein? Começou as definições da filosofia. Humanitismo é o remate das coisas, é a síntese da vida, é o remate de tudo. E eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo e modesto. Olha, vês como o meu bom Quincas Borba está olhando para mim. Não é ele Humanitas? Você imagina se alguém entende uma coisa dessa, né? Quer dizer, não é ele Humanitas? O coitado do Rubião olhando uma explicação dessa não estava entendendo nada como ninguém até agora. Humanitas é o princípio. Há nas coisas, todas certas, substâncias recônditas e idênticas. Um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível, indestrutível, ou para usar a linguagem do grande Camões, atenção, Machado de Assis citando Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível
e no invisível. Essa é a coisa do humanitismo. Ela mora no visível e no invisível. Ela existe. Ela existe, ela está acima de todas as filosofias. Ela está acima de tudo. O que seria isso, meu Deus? Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível, é que é humanitas. Assim lhe chamo porque resume o universo. E o universo é o homem. Vai se entendendo? Quer dizer, ele não está entendendo nada, né? Como ninguém, né? Pouco. Mas, ainda assim, como é a morte da sua avó? Dá uma olhada, ele não estava entendendo nada. Como é que é a morte da sua avó? Não a morte. Atenção agora. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte. A vida. Porque a supressão de uma é a condição de sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal e comum. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. É a apologia da guerra. O caráter conservador e benéfico da guerra. Agora, supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha. Há uma montanha do lado, aqui uma plantação de batatas, tem que transpor. Para você transpor a montanha, você tem que comer as batatas desse lado. Tá? E ir a outra vertente, onde há batatas em abundância, do outro lado da montanha. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição, de fome. Quer dizer, se você dividir as batatas desse lado, você não consegue atravessar a montanha e morre de fome. A paz nesse caso é a destruição, as duas vão morrer. A guerra é a conservação. Entendeu? Quer dizer, vamos guerrear, quem ganhar come as batatas, atravessa a montanha. Esse obstáculo você poderia achar que é a vida, não é? A gente luta, 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 e o que tem do outro lado da montanha? Mais batata. Batata em abundância. Na vida a gente luta para ganhar batatas. Olha o humor amargo, o pessimismo risonho de Machado de Assis. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, atenção, pelo motivo real de que o homem só comemora ou ama o que lhe é aprazível ou vantajoso. E pelo motivo racional que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente o destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencido, ao vencedor, as batatas. Doeu? Doeu, né? Doeu porque a tua vida vai ser assim. Vocês estão lutando por uma universidade pública. Vocês estão lutando por batatas para sobreviver. Ao vencido, ódio ou compaixão. Jamais terão ódio de vocês. Terão compaixão. Que pena, ele não entrou na faculdade. Ao vencedor, a vaga. Olha aí. Olha a crueldade que o Machado de Assis cria. E a vida é isso. A vida é feita de lutas. Você vai ganhar batatas, mas vai sobreviver. E quem não come batatas, esse morre. Daí, apologia da guerra. No 11º capítulo, é a morte do Quincas Borba. Ele morre na casa do Brás Cubas, no Rio de Janeiro. Ele sai louco de Barbacena, totalmente louco, e volta para o Rio de Janeiro. E lá, quando ele chega, lá no Memórias Póstumas, ele chega e diz ao Brás Cubas: Brás, rasguei a filosofia do humanitismo, vou reescrevê-la. Estava totalmente louco. Logo depois ele morre. Tá? Bom, o que ele fez quando ele morreu? Né?
O Rubião pegou o cachorro dele e deu à comadre Angélica. Tó. Só que a herança estava condicionada ao cachorro. Ele ficaria rico, todo o dinheiro será dado ao Rubião com uma condição. Se ele tomasse conta do cachorro, ele já tinha dado o cachorro. Antes de abrir o testamento, ele já tinha dado. Olha como ele é ignorante. Olha como é que o Rubião é ignorante. Bom, aí ele pegou, né? Ele vai pegar o cachorro de volta para receber a herança, senão ele não pegaria essa herança. Olha agora que capítulo interessante. 13º capítulo. Carta de Brás Cubas a Rubião. Porque o Quincas Borba morreu no Rio de Janeiro, na casa do Brás Cubas, comunicando a morte do Quincas Borba em sua casa. Tá vendo? Então quem escreve falando que o Quincas Borba tinha morrido? O Brás Cubas. Mas Fernando, então o Brás Cubas participa deste livro? Aqui, tá aqui, 13º capítulo. Ele que escreve a carta comunicando a morte na casa dele. Perceberam que então o Brás Cubas participa deste livro também? Perceberam que os livros estão intercalados? Estão ligados os dois livros? Bacana, né? Bom, abre o testamento, né? E tudo era do Rubião. Casas na corte, uma em Barbacena, apólices, ações do Banco do Brasil, joias, dinheiros, livros, com uma condição: que ele cuidasse do cão Quincas Borba, como se fosse humano. Nada lhe poderia faltar. E depois de morto, guardaria seus ossos no lugar mais honrado da casa. Beleza? Então, quer dizer, aí ele pega o cachorro de volta, tinha dado a comadre Angélica, aí tem que pegar de volta esse cachorro, pegou o cachorro, pegou a herança, ficou muito rico. Olha o tanto de coisa que o Quincas Borba deixou ao Rubião. Pedro Rubião de Alvarenga. Ele vai ficar em Barbacena, rico, com sonhos. Eu vou embora de Barbacena, eu vou para a corte, eu vou para o Rio de Janeiro, tá? Então ele decide morar no Rio de Janeiro. No 21º capítulo, o trem está indo para o Rio de Janeiro, o trem para em Vassouras. Quando o trem para em Vassouras, sobe no trem um casal. Cristiano Palha, 32 anos, e sua mulher, Sofia Palha, o famoso casal Palha, 27 anos. Tá? Subiram, sentaram próximo ao Rubião, começaram a conversar e perceberam: Rubião é rico e ignorante. É aí que a sociedade começa a mostrar sua garra. Será que ele vai conseguir segurar essa herança que ele ganhou? Sendo um homem ignorante, Machado não perdoaria a ignorância. Ele não é burro. Burro ninguém é. Mas Machado não perdoa a ignorância. Na estação de Vassouras entraram no trem Sofia e o marido Cristiano de Almeida e Palha. Este era um rapagão de 32 anos. Ela ia dos 27, 28. Vieram sentar-se nos dois bancos fronteiros ao lado de Rubião. Acomodaram as cestinhas dos embrulhos, as lembranças que traziam de Vassouras, onde tinham ido passar uma semana. Abotoaram o guarda-pó, trocaram algumas palavras baixo. Começaram a conversar e logo perceberam a ignorância do Rubião. Cristiano Palha maldisse o governo que introduzira na fala do trono uma palavra relativa à propriedade servil. Mas com grande espanto seu, Rubião não acudiu à indignação, quer dizer, não entendeu o que ele falou. Era plano deste vender os escravos que o testador lhe deixara, né, os escravos que ele tinha como herança, exceto um pajem. Se alguma coisa perdesse, o resto da herança cobriria o desfalque. Demais a fala do trono, que ele também lera, mandava respeitar a propriedade atual. Que ele importava escravos futuros, se não os compraria, o pajem ia ser forro, logo que ele entrasse de posse dos bens. O pajem ele queria, o resto ele não queria mais nada. Palha desconversa, passou a política, então falou de escravos, depois falou de política, depois falou das câmaras, depois falou da guerra do Paraguai, tudo assuntos gerais. Ao que Rubião atendia mais ou menos, quer dizer, ele não sabia de nada. Tudo ele sabia mais ou menos, nada com profundidade. Sofia escutava apenas.
movia tão somente os olhos. Ah, os olhos de Sofia, que sabia bonitos, fitando-os ora no marido, ora no interlocutor. Vai ficar na corte ou volta para Barbacena? Perguntou Palha no fim de 20 minutos de conversação. Meu desejo é ficar. E fico mesmo, acudiu Rubião. Estou cansado da província. Quero gozar a vida. Pode até ser que vá para a Europa. Não sei ainda. A hora que ele disse, pode até ser que vá à Europa, olha o que aconteceu. Os olhos de Palha brilharam instantaneamente. Rico, ignorante, e está do meu lado. É agora. É agora. E aí eles vão chegar no Rio de Janeiro e eu vou dar continuidade a essa aula na próxima semana. Vamos ver o que vai acontecer no Rio de Janeiro, tá? Agora os próximos capítulos é quando ele chega no Rio de Janeiro, vai morar numa mansão no Botafogo e o Cristiano e a Sofia vão assediá-los. E aí nós vamos ver na próxima aula o que vai acontecer no Rio de Janeiro. É um livro dos mais belos, né? Falar que Machado de Assis é bom, né? Chover no molhado é espetacular. Mas é diferente do que vocês estavam acostumados, perceberam? Poder, dinheiro, né? Riqueza, notoriedade, ser notório, isso tem um preço. Cuidem-se. Abraço a todos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.